Abra a palavra de Deus comigo, Jeremias, capítulo 32, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, que você possa acompanhar aí no teu lugar a palavra. Se você não tem a Bíblia aí junto, você pode estar acompanhando nos monitores. Talvez é a mesma tradução hoje? Não, é diferente? A tradução às vezes pode ser um pouquinho diferente, mas o conteúdo, nós sempre falamos isso, é o mesmo. Jeremias capítulo 32, versículo 1 diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, o rei de Judá, ou o 18º de Nabucodonosor. Ora, neste tempo, preste bem atenção, neste tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias o profeta estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Versículo 6 diz: disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti a quem pertence o direito de resgate, e compete comprá-lo. Versículo 9 diz: comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata, e assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei as testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Versículo 11 diz: tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei, e os estatutos, como a cópia aberta. Lá no versículo 14 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura, a escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as, coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Versículo 25 diz: contudo, ó Senhor Deus, tu me dissestes: compra o campo por dinheiro e chama as testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus, dos babilônios. Versículo 26, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa difícil para mim? Versículo 29, os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo, e a cidade a queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libação aos outros deuses, para me provocarem a ira. Lá no verso 34, presta atenção, irmão, para que você possa entender, diz assim, antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem, edificaram altares de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E lá no versículo 43, já estamos encerrando, diz assim: comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens, nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lá lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Coloquei como
tema dessa mensagem dessa noite parece loucura, mas é profético. Fala para quem está do teu lado aí, meu irmão, parece loucura, mas é profético. Quantos aqui sabem o que é algo profético? Aí levante a tua mão. Você já viveu algo profético? Você vive algo profético? Irmãos, olha, a maioria das vezes o que Deus fala, o que Deus pede de nós parece loucura. Na maioria das vezes. Irmão, eu tenho certeza que Deus já te pediu tanta coisa que as pessoas acham que a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor é loucura para aqueles que perecem, mas para Deus é a sabedoria. Nós que vivemos pela fé, não vivemos por obras, aliás, precisamos ter isso no nosso coração, e nós precisamos entender que para Deus nada é impossível. Amém? Para Deus nada é impossível, irmão, e pode ser assim, algo mais mirabolante, algo que você acha assim, mas isso não vem de Deus, isso é loucura do homem. Irmão, se foi Deus que te disse, pode ter certeza que tem um direcionamento profético aí, sabe? Ele quer fazer alguma coisa, Ele quer mudar alguma situação, Ele quer operar um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, porque parece loucura, mas é profético. Fala para quem está do teu lado aí de novo, parece loucura, mas é profético aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você toma posse disso? Irmão, Deus tem tanta coisa para nos dar, para nos oferecer, para que nós venhamos a viver, trabalhar para Ele. Vamos entrar aqui na palavra. O contexto do povo de Israel era o pior possível, uma mudança de governo, em guerra. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor havia sitiado a cidade de Jerusalém, de Judá, e o exército babilônico era um exército terrível, irmão, sanguinário, cara, é bárbaro. Eles subjugavam os povos, tanto que você sabe, está na história, não só na Bíblia, mas na historiografia do mundo. Os babilônios foram um dos maiores impérios do mundo antigo que já existiu. Nabucodonosor, um dos maiores reis que existiu naquela época, tanto que ele, a partir do momento, se achou maior ser do universo. Olha, ele olhou lá nos jardins dele, ele olhou para aquelas construções que ele havia feito, para tudo que o exército havia conquistado, para todo aquele ouro, para toda aquela prata. Ele disse: nossa, não existe ninguém mais poderoso do que eu sou um Deus, eu consigo fazer tudo, o meu império é inacreditável. Por quê? Porque realmente eles tinham uma tática, só que nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, nenhuma autoridade, nenhum rei, nenhum político, nenhum presidente, nada nesse mundo que governe, chega aí, ascende até o governo, até o lugar de mandar, se não for da vontade de Deus. Amém? Nada acontece se não for da vontade de Deus. E por que Israel estava passando por aquele tempo difícil? Por que Israel estava sendo provada? Porque eles haviam voltado-se contra Deus. A menina dos olhos de Deus, o povo que andou no deserto, o povo que acompanhou milagres, o povo descendente de Abraão, ao qual Deus deu a promessa que seriam numerosos, mais do que as estrelas no céu, mais do que a areia no mar. Depois de todas as coisas que eles experimentaram, aquilo que Deus havia dado para eles, eles se voltaram contra Deus, novamente, né? E nós somos peritos em julgar, nossa, como o povo de Israel era um povo difícil, como o povo de Israel era um povo rebelde. Irmão, quantas vezes nós nos voltamos contra o Senhor? Nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas ideologias. Sabe quantas vezes nós pecamos, e isso é natural do ser humano, e acontece, e olha, isso é muito espiritual, irmão, porque eles haviam feito tal abominação, eles construíram imagens, adoraram imagens, bezerros de ouro, e foram além, eles estavam sacrificando seus filhos e as suas filhas a Moloque.
O diabo estava conseguindo fazer aquilo que ele queria, que é destruir a geração. Irmão, isso é tão espiritual, porque no tempo que nós temos vivido, quantas chacinas em creches, em escolas têm acontecido? Você já parou para pensar que isso não é por acaso? Quantas crianças hoje estão sendo oferecidas a Moloque nas escolas? É inacreditável, isso não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa. A gente está ali, de repente, a chacina acontece, saudades aqui do lado. Mas o nome de Jesus, o trono do Senhor vai prevalecer sempre, amém? Sabe, os teus filhos não serão alcançados, irmãos. Amém? Você toma posse dessa palavra? As crianças são inocentes, são de Jesus, mas o Senhor tem um compromisso com a tua casa e com a tua família. Amém? Aleluia! A que ponto pode chegar um ser humano entregar e sacrificar o seu próprio filho? Você pode dizer assim, mas Abraão estava disposto a sacrificar Isaque, mas era um direcionamento de Deus. Ele entendia que parecia loucura, mas era profético. Abraão sabia que Deus tinha um plano naquilo, porque ele prometeu. Abraão falou, mas Senhor, Isaque é meu único filho. Eu fico imaginando, Abraão preparando as coisas lá, subindo o monte Moriá, Isaque junto com Abraão. Aquela cena deve ser, irmão, é pior que você caminhar para a morte, porque quando você caminha para a morte, você sabe que é você levar o teu filho para a morte. Parece loucura, mas é profético. E você sabe a história, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque. Deus proveu o cordeiro naquele momento, e a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Abraão. A descendência dele hoje é mais numerosa do que as estrelas do céu, porque ele creu, ele obedeceu, ele ousou. Quem nós temos adorado, e eu já quero fazer essa reflexão com você, porque é muito bom receber, irmão, e eu creio que Deus tem algo novo para as nossas vidas, não apenas nessa noite, mas todos os dias. Quem vive de fé, recebe, irmão, sabe, promessa, proposta, a palavra de Deus é garantia, mas o que nós temos oferecido para o Senhor, o que nós temos ensinado os nossos filhos a oferecer ao Senhor? Será que nós estamos sacrificando os nossos filhos a Moloque? Porque, irmão, os nossos filhos na escola, no mínimo 5 horas por dia, 4, 5 horas por dia, estão longe dos nossos olhos. E eu não sei como é que é na tua casa, como é que é o teu ensinamento aí do teu filho, mas isso tem mexido muito comigo, irmão, porque o diabo tem tentado não destruir as crianças que as famílias não servem a Deus, mas as crianças de dentro da igreja. Quantas vezes o teu filho ouve a palavra de Deus? Quantas vezes o teu filho vem para a igreja, irmão? Às vezes, olha, nossas crianças ficam 30 horas nas escolas, nas ruas, brincando, e não conseguem ficar 1 hora por dia na igreja, ouvindo a palavra de Deus num culto. É um sacrifício que nós estamos fazendo, não para Deus, mas para o mundo. Aí depois, não sei por que está difícil na minha casa, o meu filho está rebelde, as coisas não estão acontecendo. Irmão, pare e pensa, qual é o exemplo que nós temos? Eu tenho, sabe que depois que nós ganhamos essa bênção de ter filho, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. Quantos já passaram por isso aí? Você começa a entender assim, coisas que você pensava que era diferente. Você começa a se preocupar. Uma das minhas preocupações é que, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e o meu filho, ele tem tudo, irmão, tudo, não digo dinheiro, riqueza, tudo que ele pede, mas ele tem tudo. Ele tem uma boa casa, ele tem uma boa comida, ele vai ter uma boa escola, ele tem amor na família, uma família estruturada, e como que nós vamos ensinar as nossas crianças a dar valor para aquilo que elas têm? Se nós muitas vezes não ensinamos nem as nossas crianças a dar valor à salvação, que é o bem mais precioso de Deus. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim, a musiquinha diz isso, mamãe, mas como assim?
que nós temos feito? Qual a adoração que nós temos levado para a nossa casa? Por que as coisas de Deus parecem loucura, mas na verdade são propósitos, projetos e profecias dele? Porque Ele nos ama e Ele tem um plano para todos nós. Sabe, irmão, o plano e o propósito de Deus não é para morrer em você, é para continuar na tua descendência, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus tataranetos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe você pode estar pensando, nossa, mas na minha família não tem ninguém que trabalha para Deus, que serve a Deus. Quem sabe os teus filhos, os teus netos. Quando que você vai imaginar? A gente olha assim as crianças aqui, né? Eu gosto muito de imaginar as crianças. Eu gosto assim as crianças, você pode estar pensando assim, nossa, esse aqui vai ser um levita, um adorador. Esse aqui vai ser um diácono, vai ser um recepcionista, vai fazer parte não vai ser da nossa igreja, vai sair para as nações. Nós não sabemos, irmãos. Cabe a nós. Cabe a nós, como pais, como mães, como obreiros, como pastores, como diáconos, ensinarmos aos nossos filhos não sacrificar a Moloque. Deus disse, olha, isso aqui para mim é abominação, e por causa disso que vocês estão fazendo, por causa da negligência de vocês, a cidade vai ser sitiada. Eu vou entregar vocês nas mãos de Nabucodonosor. Irmão, tudo que nós estamos vivendo hoje aí não é por acaso. Você acha que Deus não permite que o Brasil seja um país onde todo mundo sabe que é o país da corrupção? É o acaso, irmão? Claro que não. Nada é por acaso. O que nós temos falhado? Quais são os pontos que têm levado isso na nossa vida? E eu já quero ministrar isso no teu coração, porque Deus, Ele transforma essas coisas loucas para nos abençoar. E por que disso? Porque é no caos que Deus se manifesta. Guarda isso no teu coração. É quando o momento, lá na tempestade mais terrível, no momento mais difícil, Ele vai se manifestar. Os discípulos estavam andando no barco, a palavra de Deus diz no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, e de repente uma tempestade terrível aconteceu naquele barco, naquele lugar. Eu gosto muito de ver filme de náufrago, de pessoas que se perdem no mar, ficam perdidas. Eu gosto dessas coisas. Eu estava vendo um filme de náufrago, que esse é um filme que ou você ama ou você odeia, e a Nádia ficou brava comigo, porque eu já vi 30 vezes, é que nem Titanic, já vi umas 50 vezes, mas eu gosto da história, da superação, da pessoa não desistir, né? E a Bíblia diz que os discípulos estavam numa tempestade terrível. Imagina, irmão, o barco daquela época não era o barco que nós temos hoje, era um barco de madeira, pesado, e a tempestade no meio do mar, aquilo, poucos dias atrás nós tivemos aqui um mini ciclone, né? E já foi terrível. Eu tenho um trauma de tempestade, irmão, tenho um trauma de muita chuva por causa da igreja aqui que alagava, que destruía tudo. E a gente já fica apreensivo, meu Deus, o que vai acontecer? Eu estava lá na casa da minha tia, pastora Sidiné, ela é pastora da igreja quadrangular lá do bairro Saíque, e ela é muito desesperada, assim, sabe, puxou, é da família, né, e ela já começou, meu Deus, e poder, tem misericórdia da igreja, do povo de Deus e tal, e eu com o Tito no colo, eu falei, calma tia, vai dar tudo certo, eu aqui, né, meu Deus, essa tempestade, seguro numa casa, quentinha, tranquilo, os discípulos estavam no mar, caos total, loucura. De repente eles olham lá no fundo, eu acredito que muita chuva, muita cerração, as ondas aqui, o barco afundando e tal, e de repente um diz, olha lá, é um fantasma, e a Bíblia diz que eles já tremeram na base, porque é assim, aquilo que é sobrenatural, que a gente não tem o domínio, quando você não está preparado espiritualmente para lidar com o sobrenatural, você fica com medo. Você quer um exemplo? Alguém fica endemoniado dentro da igreja, se você não está preparado, você já faz isso aqui, ó. Em nome de Jesus, o sangue tem poder, Jesus. E esse foi o pensamento daqueles homens, discípulos, andavam com Jesus, o próprio Jesus os ensinava. Até que Jesus fala, não tenham medo, não é um fantasma, sou eu, Jesus.
O caos chegou para vocês, mas eu também cheguei para acalmar as coisas. Não é assim na nossa vida, irmão. É assim. No momento difícil, a tribulação aparece, daí Jesus se manifesta. Às vezes não é um fantasma que nós pensamos, às vezes nós achamos que não é Ele. Às vezes nós estamos tão fracos na fé, ou então tão vulneráveis psicologicamente, porque às vezes a gente até está abastecido de fé, mas nós somos homens, mulheres, humanos, falhos, fracos. E Jesus pega e chega, se manifesta e fala: sou eu. Você fala: será que é mesmo? Eu posso todas as coisas, eu posso tocar em você, eu posso te curar, eu posso transformar, eu posso mudar a história da tua vida. Será, Jesus, que você pode, irmão? Parece loucura, mas Ele vai e Ele faz. É no caos que Ele se manifesta. Olha que loucura, uma crise, o povo sitiado. Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, você está com um pouquinho, nós passamos por isso há pouco tempo, a pandemia aí, ninguém podia trabalhar, todo mundo dentro de casa, vai conjecturando aí, você traz para a tua realidade. Jesus fala assim para o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, está difícil, eu sei, estado de guerra, eu sei, só que você vai investir, você vai comprar, teu primo vai aparecer, e ele vai te oferecer uma terra, porque é tua de direito, você é primo mais próximo, e você não vai recusar, você vai comprar. Mas Senhor, o cenário está caótico, Senhor, não é momento de plantar, é momento de segurar. Irmão, parece loucura, mas é profético. Deus não está nem aí para cenário, para protocolo, Ele não está nem aí para fartura, para sequidão. Quando Ele decide, Ele faz, irmão. Quando é de Deus, a oportunidade aparece, e é bem aquela história, né? O cavalo a gente não pode deixar, às vezes não passa duas vezes. Mas como que eu sei? Irmão, se Deus falou, faça. O discernimento, a sabedoria dele vem até você. Ah, mas Jeremias era um profeta, ele era um pastor, ele era usado por Deus, para ele era mais fácil. Será, irmão? A Bíblia diz que Jeremias estava preso no palácio. Olha a situação, o povo estava em guerra, Jeremias estava preso. Por que Jeremias estava preso? Olha aqui, ó, vamos ler a palavra de Deus, versículo 2, capítulo 32, versículo 2, diz: ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias o profeta estava preso, encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Por que Jeremias estava preso? Olha só, por Zedequias, o rei de Judá, o havia mandado prender, dizendo: porque profetizas tu que é o Senhor que disse que entregaria essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria, que Zedequias, o rei de Judá, não se livraria da mão dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue na mão do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: e ainda que pelejasses contra os caldeus, não sereis bem-sucedidos. Jeremias estava preso, porque falou a verdade. Leve isso para a tua vida, irmão. Você não vai romper, pessoas não vão romper com você porque você as ofendeu, pessoas não vão romper você porque você as traiu, pessoas não vão romper porque você as ajudou, pessoas vão romper por você porque você simplesmente falou a verdade. Tem pessoas que deixam de vir na igreja porque escutaram a verdade. Esse dia eu estava pensando, irmãos, quantas pessoas abandonam a fé, e Deus ministrou no meu coração, e Deus falou assim: sabe por quê? Porque muitas vezes, no momento difícil, em vez dessas pessoas serem confrontadas para mudar, elas foram consoladas.
E consolo não pode estar sozinho. Primeiro tem que haver o confronto, depois o consolo. O próprio profeta no Antigo Testamento, agora me fugiu a memória qual o profeta, eu acho que é Oséias, se não me engano. O profeta Oséias, ele profetiza dizendo assim, que o Senhor, ele faz a ferida, e depois ele a liga, mas depois de ligar a ferida, depois de curar, de colocar o bálsamo, é o Senhor que faz a ferida. Irmão, é tão bom a gente vir para a igreja e receber uma palavra de alegria, né? Uma palavra de bênção, uma palavra, você vai ser próspero, a tua família vai ser uma maravilha, a gente até se anima e fala, glória a Deus, aleluia, mas quando o chicote pega, aquilo, o pastor estava falando ontem lá no grupo de homens, aquilo nos confronta, sabe por quê? Porque o confronto nos deixa desconfortáveis. Só que é necessário o confronto, irmão, para a mudança. Final do ano passado, acho que lá pelo mês de setembro, outubro, por aí, estava na frente do espelho, me arrumando para vir na igreja, coloquei minha camisa, fui colocar a calça meio apertada, não queria entrar a calça. Falei, opa, será que não vai mais funcionar essa calça para mim? Coloquei a camisa, barriguinha para frente, né? Mas o que está acontecendo? Cansei para colocar a roupa, irmão. Cansei. Fui amarrar o sapato, não consegui amarrar o sapato. Pensei, estou meio gordinho. Mas sabe como é que a gente, às vezes a gente pensa assim, sou eu que estou pensando isso, ninguém vai pensar, né? Beleza. Passou umas 2 semanas, fui brincar junto com o Tito como tinha começado a gatinhar, queria andar, sei que ele acha que ia para fora, abri a porta lá, fui dar uma corridinha, corri, voltei e tal, de repente estava ofegante, já me desatinou um negócio assim, né? Eu pensei, acho que eu estou meio gordinho. Fui num lugar, tinha uma criança junto com a mãe dela, nem a Nádia não sabe dessa, vai saber agora. Fui uma criança olhou para mim e falou, ô tio, tá gordinho, hein? Você tá dando risada porque não foi com você, né? A mãe da criança falou assim, pelo amor de Deus, calha a boca e tal. Me deu vontade de dar uma na orelha daquela criança, irmão. Mas eu lembrei que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor, né? Mas eu pensei assim, mas isso não é louvor, isso é ofensa. Mas Deus falou no meu coração assim, você está gordinho. Eu falei, ai meu Deus, estou gordinho mesmo. Não tem problema nenhum ser gordinho, irmão. Sabe? Deus nos ama, mas para mim não estava funcionando. Eu não estava conseguindo, a minha vida não estava bem. Pensei, eu preciso tomar uma atitude, preciso fazer alguma coisa. Mas aquele, ô tio, tu tá gordinho, me deu uma raiva, irmão. E o confronto hoje, nós temos que entender, não deve ser algo que nos torna depressivos ou irados. O confronto na nossa vida tem que ser uma mola propulsora para a mudança. Quando Deus confronta você, não é porque Ele deseja que você esteja triste, irado, é porque Ele deseja que você passe para um novo nível na presença dEle. Sabe, irmão? Quem é criança, recebe alimento de criança, papinha, bananinha, caldinho de feijão. Agora, quem é maduro na fé, irmão, recebe feijoada, ponta de peito. É assim que Deus nos trata. Eu fico imaginando Jeremias escutando essa palavra, e você pode estudar isso em casa, depois acontece. O primo de Jeremias chega para ele e fala, olha, eu tenho uma terra para te vender. Aí Jeremias ele diz assim, é do Senhor mesmo, não é da minha cabeça, é o Senhor. E a Bíblia diz que Jeremias vai lá e compra a terra. Nós vamos ver aqui mais para frente, ele compra. Mas por que ele comprou? Por causa do confronto, irmão, em nome de Jesus. Meu pai diz uma coisa que a minha avó dizia, quem olha o tempo nunca semeia. Quem olha a estação nunca semeia. Para quem já plantou aí sabe disso. Não olhe, irmão, para as coisas deste mundo para investir. Olhe para aquilo, escute aquilo que Deus te mandou fazer.
Amém? Mas tem difícil, as pessoas não estão comprando, as pessoas estão segurando, irmão. É nesse momento que Deus nos usa para sermos abençoados. É nesse momento que Deus prepara o ambiente. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. São nos momentos de crise que Deus faz com que nós venhamos a ser prósperos, abençoados, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Sabe, irmão, sem confronto não existe crescimento. Então é tempo de crise, invista. Versículo 7: eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito. Irmão, é direito teu, e às vezes nós queremos passar para as pessoas. O Senhor foi claro para Jeremias, falou assim: Jeremias, eu quero te abençoar, é um direito teu, você é o próximo, você é o filho mais, é o parente mais próximo, o campo é teu, vai lá e compra, não dá, de Senhor, está meio difícil, compra, porque é um direito teu. Fala para quem está do teu lado aí, seja ousado, seja corajoso. Irmão, vou te dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas eu acho que está escrito na Bíblia. O Senhor falou assim para Josué: Josué, seja forte e corajoso, aonde a planta dos teus pés você tocar, lá vai ser teu por direito. Fala para quem está do teu lado aí, parece loucura, mas é profético. O poder do Senhor se manifestou ali. Irmão, uma coisa que nós precisamos entender, que a nossa geografia não impede que o Senhor venha falar e tratar conosco. Jeremias estava preso, e o Senhor foi lá e falou com ele: Senhor, eu estou preso, esse momento é difícil. Às vezes a gente se julga, né, incapaz. Senhor, eu tenho uma casa tão humilde. Senhor, às vezes eu não tenho nem roupa. E o Senhor, mas não interessa, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Irmão, o teu estado hoje não diz respeito daquilo que você é, ou daquilo que o Senhor quer que você seja. Você pode estar passando por um momento difícil, mas é só um momento, irmão, vai passar. A palavra de Deus diz que tudo passa, o céu passa, a terra passa, o tempo passa, mas a palavra do Senhor jamais passará nas nossas vidas. A tua geografia não determina quem você é. Aonde você está não é um limitador para que Deus possa agir na tua vida, na tua casa e na tua família. Não é, irmão. Entenda isso, é preciso ver o sofrimento, para que nós venhamos a ser moldados. Você quer viver milagre? Quantos querem viver milagre aí? Eu quero te dizer, irmão, que você vai passar pela doença, porque para o milagre de Deus se manifestar, primeiro tem que vir a doença. Quantos querem prosperidade aí? Agora já nem todo mundo levantou a mão. Eu quero ser próspero. Quantos querem ser prósperos? Irmão, prosperidade não é só dinheiro não, hein? Dinheiro é um plus. Mas para a prosperidade se manifestar, a crise precisa chegar. Eu lembro que nós entramos na pandemia. Uma semana depois da pandemia, 2 semanas antes de estourar, a gente estava negociando uma mesa de som nova para a igreja. A nossa mesa já estava, faltava alguns equipamentos, algumas coisas, a gente precisava trocar a mesa de som, e uma mesa de som, irmão, hoje não baixa de 35 mil reais, para você ter uma noção, tá? Mais caro que um carro. E estourou a pandemia. Eu lembro como hoje, eu estava lá no final da tarde, domingo, na casa dos meus pais, e foi o último dia do verão, né? Eu dormi,
Porque eu, quando estou meio nervoso, assim, meio triste, meio apreensivo, eu vou dormir, irmão. Eu perdia muito sono por causa disso. Hoje não, hoje eu durmo para depois, né? Meu pai já é diferente, ele já não dormia, né? Eu lembro que eles ficaram conversando lá fora, eu falei, vou dormir. E pensei comigo, eu acho que melou a mesa, não vai ter mais nem culto. Como é que a gente vai fazer um investimento desse? Outro dia o vendedor mandou uma mensagem para mim: vocês querem negociar a mesa de som? Eu mandei para ele assim: acho que vai ter que ficar mais para a próxima aí, fechar nas igrejas, não sabemos o dia de amanhã. Ele falou: não, fique tranquilo, do valor lá e tal, ele baixou quase a metade, irmão, do valor, só metade. Pensei, mas não vai dar certo, né? Eu vou chegar com o pastor Delar, meio temeroso, meu pai, ele vai dizer: filho, vamos deixar para a próxima aí. No outro dia até esqueci, irmão, falei, a gente foi almoçar junto, ainda não estava meio separado, né? Até a gente quis ficar cada um na sua casa, mas meu pai falou: se é para morrer, vamos morrer todo mundo junto. Pensei comigo, não quero morrer. Ele disse: vocês podem ficar tranquilos que só está morrendo os velhinhos, deixa. A Nádia trabalhava no hospital ainda, né? Então a gente estava meio temeroso. Eu comentei com ele, falei: pai, você lembra lá da mesa de som, né? Ele já me olhou assim, atravessado. O cara lá baixou para tal valor. Ele ficou quieto, né? Meu pai é assim, quando ele fica quieto, é sinal que beleza. Quando ele fala, esquece, né? Você diz não, tchau. Se ele ficou quietinho, está pensando, você vai ganhar. E a gente almoçou e tal, eu nem cutuquei nada, falei nada. Ele falou assim: é esse valor aí mesmo? Eu falei: é esse valor. Então vamos lá ver e vamos lá buscar. Eu pensei: opa! Mas já me deu um medinho no coração, irmão. Porque a gente que está na igreja, a gente sabe das despesas da igreja. A despesa da igreja é muito grande, muito alta, não ia ter culto. Meu Deus, eu acho que o homem está louco. Vai dar ruim. Daí ele falou, nós estávamos viajando, era perto do litoral, onde nós fomos buscar a mesa de som. Ele falou: filho, vou te ensinar uma coisa. Eu falei: fala aí. Fiquei quietinho, né, dirigindo e tal. Ele falou: é nesses momentos aí que a gente tem que investir. Se Deus usou o cara para baixar o som, é porque é propósito dele que a gente venha comprar a mesa agora. Eu falei: pai, isso é verdade, né? Estava faceiro, mesa de som nova. Investimos, compramos, irmão, hoje está o dobro do preço. Deus nos abençoou, Deus abriu as portas, irmão. Nós ficamos quase 2 meses com a igreja fechada, né? A igreja não pereceu, sabe, nenhum dos irmãos pereceram. Por quê? Porque nesses momentos, irmãos, é onde o caos está instalado, que Deus fala assim: é agora que eu vou te abençoar, é agora. Está sem dinheiro, tu é fiel, se prepara então, que agora eu vou abrir as janelas dos céus na tua vida. Quero te dizer uma coisa, e eu acho que está escrito na Bíblia isso também, mas a palavra de Deus diz assim: que o pouco com Deus é muito, da mesma forma que o muito sem Deus é pouco. Sabe, irmão, Deus usou um primo, talvez o primo de Jeremias nem fosse profeta, Deus provavelmente não falava com ele, mas Deus escolhe as pessoas que não são para abençoar as que são. Você pode estar dizendo assim: mas isso torna a gente mais egoísta. Não, irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Muitas vezes as pessoas nos confrontam, muitas vezes as pessoas nos traem. Quantas vezes, irmão, as pessoas conspiram contra nós? Sabe por quê? Porque é plano de Deus, é propósito de Deus para que você cresça. Mas me roubou, mas aconteceu isso. Irmão, Deus permitiu, porque Ele está mudando a história da tua vida. Nada acontece por acaso, nada. Irmão, Abraão estava tranquilo na sua parentela, tranquilo na sua casa. Abraão era de uma família de pessoas que tinham um comércio muito forte na construção de estátuas, ídolos. Abraão tinha uma família muito bem sucedida, o seu pai era bem sucedido. Abraão, antes de sair da casa do seu pai, já tinha muitos servos, já tinha sua esposa,
tinha o seu futuro garantido, porque certamente tudo que o seu pai passar, quando morresse, passaria para ele. E nesse momento de abastança, nesse momento de fartura, o Senhor fala assim para ele, fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Deus nem tinha prometido Isaac ainda, irmão. Eu quando lembro dessa passagem, eu lembro de nós, né? É hoje que nós comemoramos 19 anos aqui? E 28 está pertinho, é 28. Mas há 19 anos atrás, irmão, nós em Curitiba, quase a metade da igreja da nossa família. Tem ainda muito parente lá, nossos familiares, e eram pessoas abençoadas, trabalhavam na igreja e tal. Tínhamos uma boa igreja, era tudo muito cômodo, era muito fácil. E o Senhor falou: saiam daí e vão lá para Chapecó. Onde eu lembro que era criança, 10 anos ainda, irmão. A gente chegou do culto, o meu pai falou assim: Ana, arruma os piá aí, que amanhã nós vamos para Chapecó. Eu pensei: o que será que é Chapecó? No outro dia lá, botou nós dentro do golzinho, não chegava nunca, irmão. Eu pensei: meu Deus, aonde que nós estamos indo, gente? A gente meio criança, eu pensei: estamos saindo do país. Fiquei até feliz, né? Saindo do país e tal. Chegamos aqui, chegamos na cidade, era tudo diferente, né? Pedimos um mototáxi, levar nós até a igreja quadrangular. Aí levou nós lá na sede, né? Daí eu falei: mas pai, não é essa igreja não, está muito grande essa igreja aí, a nossa igreja não é tão grande assim, né? Claro que não é, aqui não é pior. Ele falou assim. Daí falou: e tal, igreja do bairro Santa Maria. O mototáxi não sabia, né? Entramos lá dentro e um irmão trouxe nós até aqui. Quando a gente parou o carro aqui, irmão, lembra, quando é plano de Deus, é propósito de Deus, as coisas vão se encaixando assim, muito aparentes assim na nossa vida, sabe? Nós paramos o carro ali na frente, a igreja era amarela. Quantos são desse tempo aí da igreja amarela? Tinha os dentinhos assim em cima, né? Parecia um castelo, né? Bem legal. As janelas, o vitral assim colorido. Aí tinha um fio, irmão, do poste que dava bem na entrada da igreja assim. O meu pai falou assim: se eu assumir essa igreja, eu vou fazer isso. Eu não entendi naquele dia o que estava acontecendo. Era uma loucura, irmão, mas era profético, sabe? E pouco tempo depois nós estamos aqui há 19 anos. Mas sabe, irmão, é nesses momentos assim de calmaria que o Senhor mexe conosco, sabe? Está tudo muito bem, a família está saudável, tem um dinheirinho na conta lá que sobra, que vai, mais ou menos você vai viajar, irmão, se prepare, porque alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai te provar. Deus, Ele vai te provar, para conhecer o teu coração. Você acha que a prova de Isaac foi a única prova que Abraão teve? Quanto tempo Abraão ficou no deserto, morando em lona, irmão? Quanto tempo? Você sabe da história. Abraão era muito bem sucedido. Daqui a pouco o Senhor permitiu que a família começasse a contender. Seu sobrinho Ló: mas eu sirvo a Deus, e na minha casa, a minha família está em pé de guerra. Irmão, Deus permite isso. Mas os meus filhos, irmão, Deus permite que essas coisas aconteçam, para que nós venhamos a entender que Ele é suficiente na nossa vida, sabe, irmão? Deus permite que essas coisas aconteçam. O sol nasce para todos, o sol se põe para todos, é uma provação, uma escola. Agora tenha noção de algo: quando Deus fala, irmão, é um decreto. Deus falou, está falado. Se Ele preparou algo bom, maior para você, descansa, fica tranquilo, faz a tua parte, que Ele vai cumprir a palavra dEle. A Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na mente de nenhum homem, ou no coração de homem algum, aquilo que Deus tem preparado para nós.
Glória a Deus. Eu não estou dizendo isso no céu, meu irmão, porque céu é algo maravilhoso que a gente não consegue nem imaginar o que vai ser lá. Eu não consigo nem imaginar, irmão. Eu penso assim, tá, vamos andar por rua de ouro, mas não sei, será que é o mesmo ouro daqui da terra? Deve ser um ouro muito mais lindo. Então a gente não consegue imaginar o que é o céu. Eu fico imaginando nessa terra. Ontem e meia nós cantamos a música do Nani, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. O que tem que fazer, irmão? Obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará. Sobre aonde? Irmão, isso não significa que você vai pisar nas pessoas. Isso significa que o Senhor vai te exaltar onde você for. Amém? Aí a música continua assim: eu não correrei atrás de bênçãos. Igreja não é supermercado, porque eu sei que elas vão me alcançar. Quantos creem nisso? Você crê que a bênção do Senhor vai alcançar a tua vida? Fala aí para o teu irmão aí, a bênção do Senhor vai te alcançar, meu irmão. Aleluia. Aí ele continua: onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Irmão, isso não é só para nós, é para as pessoas que nos cercam também. Promessa de Deus para a nossa vida parece loucura, por isso que as pessoas acham que nós é meio louco, nós somos mesmo, irmão, mas a loucura é propósito do Senhor. Propósito do Senhor. Deixa eu continuar aqui, versículo 27, já vamos encerrar. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa difícil ou maravilhosa demais que eu possa fazer? Tudo é possível para Deus, tudo. E daí lá no versículo 43, a palavra de Deus vai direcionar Jeremias e o povo para o futuro, porque é assim a nossa vida. Nós estamos aqui, nós estamos no presente, mas nós também precisamos pensar e planejar o futuro. Olha aqui que a Bíblia diz: comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Versículo 44, comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e fecharão com os selos, e chamarão as testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade da região montanhosa, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Irmão, a sorte que é restaurada na nossa vida não é a sorte do acaso, é a sorte de Deus. Sabe, irmão, esse é o desejo do coração do Senhor, é restaurar a nossa sorte. Só que tem o porém, e aqui eu quero encerrar. Lá no versículo 11, versículo 10, olha só que coisa incrível. É algo que eu tinha lido e eu nunca parei para pensar assim, como as coisas do Senhor, elas convergem. Diz assim, ó: quando você comprar a terra, quando você receber a profecia, o propósito, a promessa, começa a conjecturar aí, ó. Olha o que você tem que fazer. Versículo 10 diz: assinei a escritura, fechei-a com o selo, ou seja, guardei, chamei as testemunhas e passei-lhe o dinheiro numa balança. Versículo 11: tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei, e os estatutos, como a cópia aberta. Aí eu dei a Baruque, o filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de Ananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles eu dei a ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma a escritura, olha só, toma a escritura, toma a promessa, toma o milagre, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos
anos. Onde você tem guardado a promessa do Senhor? O que você tem feito com a promessa do Senhor para a tua vida? Com os planos, com os sonhos de Deus para a tua vida, para a tua casa? Você tem contado para os outros, irmão? Cuidado. Quando Deus promete, as testemunhas já estão ali, Deus confirma, as testemunhas, elas sabem aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Só que a ordem é direta: guarda no vaso de barro. Irmão, nós precisamos guardar no nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso de barro. Nós trincamos e o Senhor vai lá e molda. Nós rachamos, o Senhor vai lá e cola. Nós precisamos, o Senhor vai lá e despeja dentro do vaso. Dentro do vaso. Porque lá, irmão, fica guardado, é precioso, só nós e Deus sabemos. Você já sabe a história dos rolos do Mar Morto? Quantos sabem a história do rolo do Mar Morto? O rolo do Mar Morto, irmão, foi descobrido ainda no milênio passado. E foram tão importantes, é uma descoberta arqueológica tão importante que confirma tantas coisas que aconteceram na Bíblia. Eles estavam numa caverna, intactos, depois de anos, se você deixa um papel no ar, no chão, ele vai estragar. Mas dentro do vaso de barro ele estava perfeito. Por quê? Porque lá é o lugar dele. Você quer preservar? Coloca no teu coração. Deus falou tanta coisa, o Senhor falou tanta coisa para José, e José, por ser novo, um menino inexperiente, foi lá e contava para os seus irmãos: olha, Deus falou dos feixes, acaso nós vamos nos ajoelhar perante você e tal? José devia ter guardado aquilo no coração, porque se Deus prometeu, ele ia cumprir, mas ele foi inexperiente, irmão. Guarde as palavras do Senhor dentro do teu coração, dentro do vaso de barro. Conte para a tua família, para quem está do teu lado aqui, ó, sabe? Às vezes até que a família é meio difícil, que às vezes, não porque nos odeiam ou não nos amam, mas acham que é impossível. Mas se Deus falou, falou. Amém? Cadê os meninos da banda? Sobe aí, gurizada. Todo mundo. Se Deus falou, falou. Não importa, irmão, o tempo, não importa o lugar, a situação, a circunstância, Ele é fiel, Ele pode mudar a história da tua vida. Você crê nisso? Seja a boca de Deus aí agora para a pessoa que está do teu lado. Fala assim para ele, assim: meu irmão, Deus tem o melhor para você. Diga assim, ó: pode parecer loucura, mas é profético. Diga assim para ele: abra a tua visão espiritual.